A imensa extensão deste país coloca nossa rica província de Goiás muito além da Europa. Para os que veem no Pão de Açúcar as colunas de Hércules da civilização, Goiás assemelha-se àquela região inóspita e escura que os antigos imaginavam existir além do mundo até então descoberto. Sem meios fáceis de comunicação, arredada dos centros populosos, extensa e quase deserta. Goiás parece condenada a receber da sede do Império apenas os presidentes e as circulares eleitorais. Machado de Assis, em Crônica de 1866. Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e este é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 166 e recebemos o filósofo Gonçalo Armirros Palacios para a conversa sobre como fazer filosofia em Goiás. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. É o caso da entrevista de hoje, que é verdadeiramente especial. Nessa semana, ocorrerá em Goiânia o encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, o evento de maior importância da filosofia no Brasil. Neste evento, vou apresentar uma comunicação justamente sobre o trabalho de Gonçalo e a possibilidade de filosofar em Goiás. É claro que essa conversa com o autor é muito mais que uma prévia dessa apresentação, já que com muita generosidade e sem roteiro prévio, este episódio seguiu uma trajetória muito rica para quem quer se aproximar da forma como o professor Gonçalo vive a filosofia. Seguindo a dica do professor Jordino Marques, perguntei sobre a relação de Gonçalo com a estética. Isso levou a que, em certo momento, o entrevistado se levantasse e fosse me mostrando alguns dos quadros de seu pai. Em um podcast em que há somente o áudio, cabe ao ouvinte atualizar aquele velho dizer do Horácio sobre a poesia ser como a pintura. Neste momento poético, cabe a emoção compartilhada imaginar os quadros sentindo as cores das palavras. No fim do episódio, chegamos às canções e as dicas são muitas. Peço que ouçam tudo, porque vale o caminho. Mais sobre o podcast você pode encontrar no site filosofiapop.com.br. Lá também estamos publicando textos diversos, como as colunas do professor Gonçalo, que o professor Gonçalo publicava no jornal Opção de Goiânia, textos do professor Luiz Cadijimbo, textos do professor Severino em Goiânia. Vale a pena então dar uma olhada no site filosofiapop.com.br. Temos também página no Facebook, perfil no Instagram, no Twitter, canal no YouTube e o e-mail para contato é contato@filosofiapop.com.br. Se você gosta do conteúdo, participe da nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é catarse.me/filosofia_pop. A contribuição mínima que pedimos é R$5 mensais. Se não pode contribuir, ajude a gente divulgando os episódios, compartilhando, falando com amigos. Precisamos dessa força. Vamos então para a nossa conversa com Gonçalo Armirros Palacios sobre como fazer filosofia em Goiás. Professor, eu pensei em conversar hoje sobre como fazer filosofia, mas esse como, pensando nas possibilidades, nos caminhos de fazer filosofia, porque eu estava comentando com o senhor que o senhor escreveu um jornal, fez programa de rádio, né? Como é que o senhor vê esses caminhos da filosofia? Como é fazer filosofia nesses outros espaços? Bom, eu sei por exemplo, se não estou enganado, o Karl Jaspers fez uma série escreveu uma série enorme de artigos pelo jornal. Não sei se é ele, mas eu acho que é. E o Karl Popper, ele participou de uma série longa pela BBC de Londres de rádio, né? Eu tive uma experiência quando eu fazia o programa de rádio, que foi uma linda experiência, porque nós pensamos que eventualmente agora as pessoas só estão ligadas no celular e nas redes sociais, né?
Mas me lembro que naquela época que já tínhamos, já existia, claro, praticamente tudo que hoje existe, né? Redes sociais e tudo. Um dia, cheguei no jornal, na rádio universitária para fazer o programa e me disseram, oh, veio um senhor e deixou essa carta para você, né? Era um senhor idoso, né? Que eu acho que veio de Aparecida de Goiânia. Tinha ido de ônibus e fez questão de entregar essa carta para que me entreguem pessoalmente. Então, nessa carta, que eu não me lembro se era manuscrita ou se era escrita à máquina, ele me dizia que ele escutava sempre os programas de rádio, que ele fazia pensar, e que era para ele é muito bom, etc. Então eu fiquei muito tocado, né? Porque o rádio até hoje, né? Ele tem um alcance que as pessoas não sabem valorizar, né? Então eu acho que tanto pelo rádio quanto pelo jornal, seja escrito ou seja o jornal, o acesso a pessoas é enorme, né? É enorme e sempre há algum retorno sobre o que a gente faz, né? Eu acho que na maioria dos casos um retorno positivo, sabe? Então eu não vejo nenhuma limitação para para a reflexão filosófica ser feita publicamente das formas em que a pessoa acha que deve fazer, ou que pode fazer, ou tem condições de fazer, ou pelos meios que existem, né, à sua disposição. O que parece é que esse e-mail era muito incomum e a academia cada vez dá menos espaço porque não entra no currículo, né? Você só entra no currículo aquela publicação que é científica, né? E, por outro lado, o senhor criou a revista Filósofos, né? E eu acompanhando as edições, eu sei que na revista Filósofos o senhor escreveu muitos textos que são ah, muito próximos do ensaio, né? E que não tiveram uma publicação fora daquela revista. Por exemplo, você escreveu sobre Cézanne e outros textos mais próximos da arte. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque uma curiosidade, quando eu estava em sala de aula, né? O professor Jordino comentava assim, não, o Gonçalo é muito da estética, ele tem muitos trabalhos sobre estética e ele tem é um foco dele, né? Isso não aparecia dentro dos escritos normais, assim, a gente não via isso. Depois o senhor deu até disciplina estética, mas normalmente não era aquela disciplina que o senhor dava pra gente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa dimensão do trabalho sobre a arte, né? Bom, é assim, para começar, como te posso dizer, é o seguinte, que eu, claro, com o passar do tempo, eu me descobri um ensaísta, e não um articulista científico, um típico professor de filosofia que é forçado a publicar. E realmente, que posso te dizer? É, ou seja, em geral, as pessoas entram muito novas, ou aqui no Brasil, né? Entram ou entravam para ser professores ou professoras, na minha época, mesmo sem ter mestrado, né? Então, obviamente havia aquela necessidade de ir crescendo na carreira, né? E para crescer na carreira, claro, vinha um currículo e a avaliação por meio de artigos científicos, etc., até chegar ao topo da carreira. Só que no meu caso, eu participei de 3 concursos para professor titular, passei nos 3, ou em primeiro ou em segundo. Então, eu nunca realmente nunca tive a necessidade de provar nada para a academia, para eu subir de categoria, porque desde que entrei até agora, estou num nível que não posso superar, digamos, por meio de avaliação. Então, eu nunca fui avaliado pela comissão de avaliação docente, né? Que avalia os docentes e vai pontuando, então já pode passar para a próxima nível 1, assistente nível 1, assistente nível 2, nível 3, depois é associado, não sei o que, é assim, né? Tá. Então eu nunca pensei nesses termos, assim, inclusive sempre fui contra o Lattes, né? Ou seja,
Pelo fato de que você mencionou, por eu ter criado a pós-graduação em filosofia, que de fato foi a primeira do interior do Brasil, se chamamos de interior, tudo que não seja São Paulo, Minas, inclusive a própria Salvador, né, que não seria interior, né. Em Salvador há excelentes universidades, né? Inclusive mais para o norte, né, mas sempre no litoral, né, mais para dentro, propriamente para o interior. Então, Minas no interior, né, Ouro Preto não é interior, né? Está dentro de um sistema acadêmico mineiro importante nacionalmente, assim como as universidades do sul do país. Então, eu esse foi o primeiro primeiro curso de pós-graduação em filosofia, não em outras áreas, né? Do interior do Brasil que eu saiba, né? Pode até ter outro, né? Mas então a minha meu desejo, e que obviamente para melhorar a avaliação do curso de pós-graduação, era nós, professores, publicarmos e botarmos isso no Lattes. Então, eu fazia isso para meu curso, não para mim. Então, claro, publicava, e publiquei bastante, inclusive, às vezes, 2 vezes por ano, 1 vez por ano, no mínimo. Na verdade, era mais vezes, porque participava de eventos, me convidavam. Então, tinha muitas publicações científicas de eventos, inclusive eventos científicos. Então, por esse lado, contribuía com a pontuação do curso, mas não com a minha pontuação, né? Que realmente não estou desmerecendo isso, sabe? Não estou dizendo que não vale nada, simplesmente não passa pela minha cabeça, né? Sabe? Vamos supor, assim, quando dizem, não, você deve tomar, sei lá, alguma vitamina macrobiótica, por exemplo. Não, você tem que tomar macrobiótica, não sei o quê. E isso não passa pela minha cabeça. Não é que não seja importante fazer isso ou para que possa servir, mas eu não faço isso, sabe? Ou, não, o yoga é importante na sua vida, você tem que fazer yoga e não sei o quê. Até pode ser, né? Mas isso não passa pela minha forma de ser. Então, é uma coisa, não estou desmerecendo o yoga, nem a alimentação macrobiótica, que agora estou me lembrando, nem sei o que significa essas coisas, então tudo bem. Mas, ok, quem faz, tá? Mas o Lattes eu nunca pensei fazer por mim, então eu só fazia porque era necessário para o curso. Então, só que, assim, naturalmente, eu recebi um convite para escrever para o Jornal Opção, né? Por quê? Porque eu tinha uma aluna na sociologia que era excelente, essa aluna era excelente, era nota 10, a Judith se chamava, que era casada com um redator, com quem escrevia no Jornal Opção. E ela me pediu para eu escrever. Então comecei a escrever. Só que aí eu escrevia como eu pensava, ou seja, no sentido que eu botava no papel como saía na minha cabeça. E como saía na minha cabeça? Saía na minha cabeça um ensaio, né? Então, por exemplo, agora, quando eu tenho que fazer trabalhos científicos, vou, e tinha que fazer, eu fazia, assim, né? Tudo bem. E até é importante achar, e tenho, para mim, textos, entre aspas, científicos, com os quais eu aprendi, digamos assim. Isso, para mim, são importantes. Mas, perdão, muito mais importante, talvez, era eu responder a certas, eu mesmo, né? Saber que devia responder a certas questões que aconteciam aqui no Brasil, né? Através dos artigos, que eram ensaios, né? Por exemplo, não sei se vocês se lembram, havia um padre, que não vou dizer quem era, naquela época um fanático, era de Anápolis, um fanático que, na época em que se não me engano, era um deputado, um tal de Severino, é um deputado super conservador, que teve uma proposta no Congresso, ele levou já era um senhor, não? Acho que era bem de avançada idade, e levou uma proposta no Congresso para eliminar todas as possibilidades as condições de proibir o aborto em todas as condições, completamente. Eu como estrangeiro, porque há pouco tempo que estava aqui, não sabia a lei e não tinha pensado no aborto. De fato, eu na minha vida não tinha pensado no aborto, mas quando eu fiquei sabendo dessa proposta de proibir, inclusive nas condições de que uma mulher esteja correndo risco de vida,
Então eu fiquei absolutamente assim revoltado, né? E ele estava este padre estava na TV, na TV Goiás, se não me engano, era o canal 4, se não, em Goiânia. Quando eu cheguei em casa, eu liguei a televisão e eu era estrangeiro há pouco tempo no Brasil e pelo que ele dizia, este padre, que era um fanático, inclusive até foi proibido pela própria Igreja Católica para se manifestar sobre certas coisas ou andar publicamente por aí, falando bobagem. Ele estava assim, feliz da vida, porque havia um membro do Congresso que entrou com uma proposta para proibir o aborto em quaisquer condições, inclusive quando a mulher está com risco de morrer. Isso me parecia um disparate, né? Eu te dizia antes de a gravação cortar que eu nunca tinha pensado no aborto, nunca tinha sido levado a pensar no aborto, mas nesse momento eu fui levado a pensar. Então, eu acho que essa é um pouco a função do ensaio, né? Eu não sei, no fundo, eu não sabia o que eu pensava sobre o aborto em geral, mas evidentemente me chocou que se proíba que uma pessoa aborte, uma mulher aborte, mesmo em caso de estar correndo risco de morrer pelo embaraço, pela gravidez, né? Uhum. Então eu corri no telefone, porque havia como ligar, mas estava só ocupado. Então eu fui no computador e escrevi um ensaio sobre o aborto. Uhum. Aí descobri o que eu pensava sobre o aborto. Né? Enquanto eu ia escrevendo, eu ia descobrindo o que eu pensava sobre. Eu nunca tinha pensado, mas e obviamente terminei defendendo o direito das mulheres abortarem em determinadas condições. Né? Por exemplo, outra vez eu fiquei sabendo pelo jornal que houve traficantes no Rio que sequestraram um ônibus e tocaram fogo no ônibus, queimaram as pessoas lá dentro. Uhum. Você Uhum. lembra, talvez? Uhum. Sim, sim. Eu fiquei estarrecido com isso, né? Fiquei revoltado, né? Fiquei super, assim, péssimo, né? Então eu fui para escrever sobre isso, né? Então, né, em princípio, qual foi a minha reação humana? A lei do talião, né? Desejar que eles sejam, em primeiro, que eles morram do jeito que eles mataram essas pessoas inocentes, né? Queimados, né? Assim na hora. Né? Quando eu fui escrever, pensei que iria defender a pena de morte. Mas enquanto eu escrevia, eu pensei que não seria o castigo que eles mereceriam, porque eles mereceriam sofrer, serem punidos muito mais tempo, penar pelo que fizeram passar, né? E porque eles condenaram as famílias das pessoas que queimaram a uma pena perpétua, né? Até as pessoas morrerem, vão estar absolutamente afetadas pelo que aconteceu com seus familiares queimados vivos, né? Então, eu pensei que talvez o melhor seria cadeia perpétua com isolamento total e absoluto, sem nenhum contato com os seres humanos. Pensei, enquanto escrevendo. Mas depois eu percebi que, sabe, pelo conhecimento que temos das coisas, que uma pessoa isolada do convívio humano por muito tempo fica louca, perde a cabeça, né? Então você termina punindo outra pessoa pelo que ela não sabe que fez. Então eu fui mudando enquanto eu ia escrevendo, eu ia aprendendo e olhando qual era a minha posição sobre isso, né? Ia mudando até defender, claro, uma punição que não seria a pena por isolamento completo, total, absoluto, nem eventualmente uma cadeia perpétua, né? Então, agora, se eu estava certo ou não, é outra coisa. O assunto é que o ensaio é o meio que me permitiu chegar a uma conclusão. Depois houve a questão, um fato científico importante, que é a clonagem da Dolly. Isso aí eram os maiores disparates, né? Porque se pensava que o eu seria clonado, né? Que você teria um outro eu lá, andando por aí, né? O que é um disparate completo, né? É um disparate. Então, eu escrevi sobre a clonagem, por exemplo, né? Então, eu fui aprendendo digamos assim, reagindo ao que o mundo me estava levando a pensar, e eu aprender sobre isso, né? Aprender a chegar a uma conclusão, a um esclarecimento, mesmo que seja para mim, que era, obviamente, meu primeiro objetivo, né? Eu ficar claro sobre algumas coisas.
Então, depois de quase 20 anos, né, eu, claro, aí percebi que minha praia era o ensaio, né? Minha praia era o ensaio, por meio dos quais ensaios eu aprendi, né? Eu aprendi, e eventualmente, algumas pessoas, né, curtiam a leitura. É, essa dimensão do ensaio, eu comecei a escrever um texto sobre o senhor e eu falava justamente do gênero do ensaio, como a chave para entender os seus escritos, porque essa experimentação estava sempre presente e a ideia de autocriação também. Você se escuta, você escreve, lê o que você escreve e vai se transformando também. Quando eu era estudante, toda segunda-feira eu tentava pegar o ônibus mais cedo para poder chegar na universidade, para poder pegar o jornal. Eu morava lá no universitário, né? Então eu tentava pegar o ônibus subindo, porque aí Já mais era cedo. impossível pegar na universidade, já não, era impossível. Estava É, lotadaço. é. Mas a ideia era pegar mais cedo para chegar, para pegar o jornal. Mas uma coisa que é impressionante, e que aí eu estou pensando em termos de esfera de conversação, é que o Willem Flusser, quando ele estava no Brasil, ele começou a escrever no jornal. E ele falou que era muito fácil conseguir espaço para escrever no jornal, mas o difícil era você encontrar debate, encontrar interlocutores, né? Isso, é verdade. Isso, eu acho que isso talvez seja o grande problema, assim, porque você consegue escrever e aí você não tem ninguém para debater, não tem ninguém para. O seu escrito é ignorado de um jeito que é, é como se fosse desqualificador ter escrito, né? Sim, sim. É o grande problema, eu concordo. O debate, em geral, é um grande problema. E, para mim, foi uma surpresa, assim, negativa, o fato de, inclusive, quando um dos títulos que eu tinha pensado para a revista Filósofos era Polemos, mas meus colegas não concordaram. Porque, para mim, a ideia era fazer da revista o que não acontece e nem acontecia no Brasil, que era forçar o debate, né, sobre ideias, que acontece nas melhores revistas filosóficas do mundo, em que há, por exemplo, vamos por Rorty sobre tal coisa, e depois vem o outro e fala, e aí vem a resposta do Rorty, e depois vem a rejoinder do outro. E são debates que continuam, às vezes, por vários números, que ocupam vários anos, né? Como é a discussão entre, por exemplo, entre o Rorty e o italiano, o Eco, Humberto Eco, né? Que são respostas e discordâncias profundas, e isso é absolutamente salutar. Eu vi isso com a coisa mais natural do mundo, né? Então, essa foi a minha ideia primeira. Então botei filósofo para que filósofo, e na primeira edição, justamente indicando que o nome era para incentivar a discussão filosófica. E eu escrevi artigos, um sobre o Cabrera, e outro sobre o Ernildo Stein. O Ernildo Stein jamais fez a menor menção sobre isso, mesmo que, porque a gente se conhecia e mesmo nos encontramos nas Ampofes, né? Nunca fez a menor menção sobre isso. Inclusive, me lembro do artigo do dito e do não dito, ou sobre o dito e não dito, que está sobre coisas que ele escrevia, que me pareciam super interessantes. E outro artigo foi o do Cabrera, né? E ele, para mim, agora, o Cabrera, ele sempre manteve aquela coisa de fazer filosofia no Brasil, filosofia na Argentina, filosofia na América Latina, né? Você sabe disso, né? Só que ele não respondeu por vários anos. E quando responde, ele diz algo assim como: por que os outros não gostam de mim? Uma coisa assim. Sim, sim. Uma coisa absolutamente assim, que não tinha nada. É, Acho que é que era, porque não agrada aos radicais, ele te coloca como radical para ele ficar mais. não sei como que era, mas ele achou que
ficou perplexo, ficou... Ele disse, inclusive, né, na própria filósofa, né, quando respondeu, se não me engano, está aí, que ele disse que ficou chocado, e como que mudo, né, com medo de responder. E eu fiquei assim, isso não batia com o que ele defendia, né? Ele defendia a filosofia, né? Inclusive, né? Inclusive, naquele diário do filósofo do Brasil, ele me menciona, sempre que ele escreve sobre, me menciona várias vezes, né? Mas assim, eu não entendi. Então, como você diz, o debate é o que precisa ser feito. E outro que você sabe, é o primeiro número da Filósofos, que foi a respeito do livro do professor João Pimentel de Ulloa, né? Que ele nunca me respondeu. E é sobre é, e esse artigo ele nunca respondeu, e ele reiterou essas posições no livro dele, né? Porque ele escreveu um artigo numa revista, Ciências Humanas em Revista. E sobre esse livro, esse artigo, Ciências Humanas em Revista, eu escrevi o artigo da filósofa. E esse artigo ele nunca respondeu e reproduziu o que ele escreveu nas Ciências Humanas em Revista no livro dele, que motivou o meu, né? E me lembro que uma vez ele me disse pessoalmente, depois, porque a ideia era ele publicar no próximo número, né? Para continuarmos um debate por vários números que eu achava extremamente interessante e salutar teria sido, né? Mas ele nunca respondeu. E um dia ele me disse assim, Gonçalo, teu artigo me está dando eu acho que era o artigo, não sei se o livro, mas teu artigo estava dando um trabalho. Esse foi o único comentário, nossa, teu artigo está dando um trabalho e tá, pronto, então acabou por aí. Então, claro, é isso que eu vejo. Se não me engano, inclusive na Filósofos, houve também um debate entre o Cabreira e o Adriano Naves de Brito, talvez entre o Adriano e outra pessoa, que não sei, não me lembro quem era, e acho que parou, nunca mais. Mas eu acho que alguns debates públicos aconteceram, né? Por exemplo, quando o deputado. Não era, eu não acho que não era deputado, é candidato, pré-candidato ao governo de Goiás, Sandro Mabel, falou sobre retirar a filosofia do, do incentivo à filosofia, falou que não ia incentivar a filosofia, né? Que devia incentivar coisas que fossem mais lucrativas, né? E aí o senhor estimulou um debate, chamou todo mundo para escrever, para responder o Sandro Mabel. Sim, eu me lembro, mas eu não me lembro quem deu isso, não. Não, teve artigos de gente de todo o Brasil e eu escrevi também um artigo nessa série, nesse debate sobre o Sandro Mabel também, mas esse estímulo para debater e colocar o lugar da filosofia eu acho que é muito importante. Mas eu estava pensando em outro aspecto, professor. Até que ponto, é, até que ponto o senhor não é um ornitorrinco na academia brasileira? Porque o senhor tem formação na filosofia analítica, Sim. o senhor tem formação na filosofia continental, mas o senhor vem de outro país, né? E Também. aí chega aqui no interior do Brasil e quer fazer filosofia. E as pessoas que vêm do sul do Brasil para ocupar as vagas na academia chegam aqui pensando: eu sou o bandeirante desse lugar. Porque é uma tradição também. O símbolo de Goiás é um bandeirante, né? O símbolo de Goiás é um paulista que chega aqui para colonizar, né? Sim, sim. Então, todas as práticas da USP ou do sul do Brasil, de comentarologia, viraram o padrão. E de repente vem alguém de fora querendo fazer filosofia, né? Então, eu acho que até, até nos anos 2000 não existia filosofia analítica no Brasil. O pessoal falava que filosofia norte-americana era oxímoro. Ou era filosofia ou era norte-americana. E aí, de repente, chega alguém que fez doutorado nos Estados Unidos, que tem formação analítica, tem formação continental, que fala alemão, que fala inglês, que está escrevendo em português, quer fazer filosofia. Não é uma posição meio de ornitorrinco? Não é uma posição meio... Bom, ou seja, assim, eu vou ter, não sei se vou ter responder a pergunta, mas eu vou te responder de outro ponto de vista, né? Por que que eu fiz o que eu fiz, né? E por que que eu vim no Brasil para começar, né? Porque eu poderia não ter vindo. Eu estava dando aula nos Estados Unidos e tinha convites para dar aula nas universidades lá e estava dando aula numa universidade lá.
Eu podia ter ficado por lá. Mas por que eu vim? Primeiro, claro, eu casei com uma brasileira, de quem eu tenho 2 filhos, e meus filhos já... A minha filha me deu 2 netos, e meu filho está me dando, daqui a pouco, o terceiro, né? Então, com quem eu casei, a brasileira que conheci nos Estados Unidos, que estudava música, era cantora, né? E, claro, a música, essa questão eu nem mencionei, né? Você, sobre a questão da arte, né? Da estética. A música, a arte, a literatura e a música, para mim, é antes das minhas outras paixões. As paixões, uma grande paixão foi o esporte, foi o futebol, né? Mas a pintura, o interesse pela pintura, como se pode dizer, é um interesse quase que, se eu usar um exemplo aqui, vão achar que é meio esquisito, mas, por exemplo, é o interesse, vão achar um exemplo freudiano, que o cara tem um tarado, tem alguma tara, né, com a mãe. Assim, é o interesse do bebê pelo seio materno, né? Você, em que sentido? Primeiro que minha mãe morreu quando eu tinha 10 anos, então praticamente nem a conheci direito. O exemplo se deve a que, quando eu cresci numa casa, meu pai era pintor e desenhava, né? E, então, eu nasci numa casa rodeada de quadros, mas não eram reproduções, sabe? Não eram reproduções, né? Estás vendo? Aí tem esse é de meu pai, 2004. Aí, esse é o bairro onde meu pai nasceu. É uma pena tinta do meu pai. Então, quando eu cresci vendo isso, né? Que era a coisa mais natural do mundo para mim, pensar que todo mundo fazia isso. Então, eu vou te mostrar um quadro, por isso que estou dizendo, que não está datado, mas é o primeiro quadro que me chamou muita atenção. Tá vendo? Bom, tá vendo? É um toureiro. É um toureiro. E eu perguntava para ele, mas pai, por que ele está assim meio... Não está tão clara a imagem, não, porque é o estilo impressionista. Então ele me... Tá vendo esse? Então, aqui estão os quadros. Então, para que você veja, né, essa é uma típica indígena, que vende coisas na rua, comida, né, do Equador. Esse é uma igreja famosa. E esse quadro, eu adoro esse quadro. Eu acho o interior da igreja de São Francisco, em Quito, né? É um lugar parecido com este, que é outro convento. E esse morro é, no fundo, um morro da minha cidade que se chama o Pão Pequeno, seria El Panecillo, pãozinho. O pãozinho em espanhol, panecillo, que é um morro que parece um pão, não? E tem casas e as pessoas moram lá, né? Evidentemente. Ele fica bem no centro. Ou aqui, ó, na minha sala, essa é a igreja, essa é a Praça de São Francisco. Esse é um convento. Um padre está descendo as escadas. É fantástico, fantástico. Pois é, então deixa eu subir agora. Então, para mim, tudo isso era coisa assim, né? Bom, esse é o ambiente em que eu me criei. Então, antes de eu... Por isso te digo que o olhar do menino quando viu o seio da mãe, né? Nossa, assim, né? Nossa, esse olhar, assim, eu quero saber o que é isso, quero me aproximar para ver de perto, né? Quero entender. Bom, Não, só mas... que eu próprio não tenho capacidade nem para desenhar, nem para pintar. Mas essa foi a minha... É assim que eu cresci. Então, Sim. por isso que a arte, para mim, a pintura, o desenho e a música também foram as minhas primeiras paixões, né? Muito Não, antes de eu... Diga. Não, mas agora que Sim. eu entendi o lugar do texto do Cezanne, vendo
o toureiro ali, e o que você estava investigando no olhar, assim, né? Tipo, o olhar que transforma, né? E é uma grande homenagem para o seu pai também, o texto do Cézanne, então, né? Não, Tipo, claro, a pessoa mais importante na minha vida foi meu pai. Eu devo tudo a ele, né? Porque depois, ele não me ensinou a pintar porque eu não quis aprender, porque eu sabia que não era bom, né? Então, sim. você nasce ou não nasce com essa... Mas eu nasci com a habilidade musical. Então, um dia ele me trouxe um violão, que está aí. Não é esse que está aí, aí na parede. Não, esse não é esse. Então, eu aprendi a tocar violão porque ele comprou um violão para mim, eu tinha uns 15 anos. Ele comprou, eu não pedi. Aí eu aprendi. Depois ele trouxe para casa um piano, que não é esse. Que Claro. não é esse, evidentemente, né? Mas então, todos os santos dias da minha vida, ele está presente. Porque ele influenciou a minha vida de tal forma, aos 8 anos, ou seja, aos 15 anos mais ou menos me trouxe o violão, aos 8 anos me trouxe um livro. Ele sabia que eu gostava de ler gibi, eu era doido por gibi, né? Quando ele chegava com o jornal, eu já pegava a segunda sessão, onde estavam Tirinhas. os tirinhas, né? E lia todas. Isso que eu adorava. E um dia veio e trouxe um livro. Só que na capa do livro era cheio de desenhos. Eu falei, nossa, eu falei, um livro de tirinhas, né? Quando abri, só tinha letras. E falei, pai, mas aqui só tem letras, não tem desenhos. Ele me disse, filho, os desenhos vão aparecer na tua mente. Era um livro de Júlio Verne. Eu fiquei assim, meio assim, né? Estava de férias. Fui para um pátio que tinha no segundo andar, havia um pátio. Fora do meu quarto havia uma terraça, um terraço. Eu fui lá, sentei e abri, e foi como ele disse, aos poucos começaram as imagens a sair, a aparecer aí, e nunca mais parei. Então, a influência dele na leitura, então, a leitura também é uma leitura de prazer, leitura por prazer, né? Uma questão estética, como olhar os quadros. Me lembro que, assim, porque uma coisa é aquela pessoa afetada que vai para os museus e as galerias, né? Quando então, ele me deu ele me deu um livro quando eu tinha 8 anos, né? Que morava perto de um parque. Nesse parque eu ia jogar bola, que era a paixão que eu já tinha, né? Jogava jogava bola, porque as pessoas... É um parque enorme. É um parque enorme que há em Quito. Enorme, enorme, enorme. Não sei qual é o tamanho, mas é muito grande. É muito grande. Cheio de árvores antigas, né? De 200, 300 anos. Enormes as árvores. E lá estavam. Então eu jogava bola. E depois de jogar bola, atravessava e chegava na Casa da Cultura Equatoriana, que é um prédio antigo. Que é um prédio. Eu entrava, então estava tudo aberto, né? Havia umas escadas e à direita começavam as salas da Galeria de Artes. Eu entrava, e como tinha na minha casa os quadros, eu ia e via outros estilos. Me lembro tanto de que me chamou a atenção uns enormes, geométricos, cheios de linhas e cores. Nossa, fiquei fascinado, ficava fascinado olhando. Era uma criança, ficava assim, já pensa, um menino fascinado olhando essa coisa tão linda que tinha. Olhava assim, ia de sala em sala, como era livre, ninguém, obviamente, era para ali todo mundo entrar, né? Não se cobrava naquela época nada, você sabe que hoje se cobra, né? E naquela época, até agora, não se cobra. Você só se registra. Eu fui com a minha mulher alguns anos atrás. Você só põe o seu nome. Mas é igualzinho. E você vai entrando e vai vendo aquelas exposições, né? Dos artistas equatorianos, pintores que são muito bons, né? E até devo ter escrito sobre o Guayasamín, por exemplo. Um pintor super famoso, mundialmente famoso, o Kingman, o Guayasamín. Tudo bem, então um dia, andando por aí e procurando outras salas, tinha 8 anos, desci umas escadas e dei assim, de súbito com um teatro embaixo, que tinha os bancos, e no fundo o cenário. E estava iluminado e estavam ensaiando uma obra de teatro. Eu fiquei no escuro, assistindo o ensaio, e nossa, me apaixonei pelo teatro. Então, desde criança, ir para uma galeria ou ir para o teatro era uma coisa como ir
ligar a televisão para ver os desenhos animados, sabe? Compreende? Era uma coisa absolutamente normal, natural, não afetada, né? E, claro, é uma coisa assim muito íntima também, né? Não uma coisa de mostrar para ninguém, digamos. Está você sozinho na galeria, está você sozinho lá embaixo, ou assistindo a obra de teatro escuro, né? Porque, obviamente, você não aparece, quem aparece são os atores. Então, essas coisas me marcaram, me marcaram. E, claro, a literatura, né? A literatura me marcou. Sim, mas tem uma coisa que eu acho que talvez venha junto desse pacote, que vem aquela imagem da Índia, e eu queria perguntar para o senhor como é que era a sua relação com essa cultura popular, sabe? Ah, Porque tem a imagem dos cavalos, e aí essa relação já aparece na música de Ataúpa e o punk, e Mercedes Sosa, mas sim, como que foi a sua relação com essa cultura popular, que parece que é a cultura mais viva de qualquer país latino-americano, né? A cultura mais potente, né? sim. É, Eu estava me lembrando outro dia, não sei para quem que eu falava, mas ou seja, tudo que eu falo, inclusive quando eu dou aula, sempre é autobiográfico. As aulas de filosofia são, para mim, autobiográficas. Sempre falam da tua experiência vital na vida, né? Porque a filosofia é vital, né? Por exemplo, a questão da igualdade entre homens e mulheres que está na República, este semestre de a República, e obviamente não deixo de passar pelo livro quinto em que Platão defende essa ideia que me parece importantíssima e, para mim, é uma necessidade vital chegar a esse ponto, né? Então, eventualmente, por coisas como essa, então eu digo, então qual foi a sua, como que eu vejo as mulheres, né? Como que vi as mulheres? Bom, então, como que eu vi Gonçalo as mulheres? Eu sou o quarto filho da minha mãe. A minha mãe escrevia poesia e tenho duas irmãs. E as minhas duas irmãs, meu irmão e eu, e a minha mãe e meu pai, eu não via assim umas pessoas inferiores de um lado e outros superiores do outro, sabe? Nunca vi isso. Eu estudei num colégio misto, homens e mulheres, e também não vi isso, né? E sobre isso que você fala, quando eu tinha 6 anos e eu começava a ser alfabetizado, 5, 6 anos, no bairro que até agora existe, a rua que até agora existe e a casa que até agora está lá, quando eu vou lá, passo por aí para vê-la, né? Na esquina contrária, para baixo havia um terreno. Nesse terreno havia era uma como, era um terreno típico de oficina mecânica, que é ao ar livre, né? Ou seja, os carros estavam ao ar livre. E só uma parte tem E do lado havia uma casinha de pau, de piso, como que se fala, quando o piso é só pisar, você tem uma expressão para isso, né? Quando não tem tábua, não tem cerâmica, não, é não uma sei a expressão, expressão, mas sim, bom, então, terra só, terra pisada, né? Então, era uma indígena que morava lá, era uma jovem indígena, e era minha amiga, era uma senhora, uma jovem senhora que tinha uma criancinha, e éramos super amigos. Era uma das minhas amizades da infância. Uma era ela, que era mais jovem, e eu ia lá, entrava na casinha dela, e era um papo que não terminava nunca. Então, uma das questões que me chamou a atenção poderosamente desde criança foi justamente ver a maioria dos indígenas do meu país, e eu sou das montanhas, né? Então, é frio, eu sou quase 3.000 metros sobre o nível do mar. Quito fica a 2.830 metros. Claro, tem suas partes altas e baixas, né? Então, em algumas partes são 3.000 metros. E, claro, há dias em que é gelado, né? É gelado. E, claro, de qualquer forma, o piso é gelado. Então, você andar descalço é para pegar uma doença, uma gripe, uma pneumonia na hora, né? E as crianças indígenas descalças nas ruas, no frio aquele, né? Com todo, não sei qual seria a expressão, a cara fica toda paspenta, né? Dura, não sei, pelo sol e pelo seco, né? E rachada, e vermelha, super vermelha por causa da altitude. O teu corpo
produz muito mais glóbulos vermelhos, que levam oxigênio, né? Então ficam mais partes avermelhadas e, claro, vermelhos aqui, as pintas e descalças. E, claro, com cheios, escorrendo sempre, né? É uma cena terrível, e isso me chamou a atenção. Porque eu ia para o colégio, eu estudava no colégio particular, porque eu era filho da classe dominante, né? Eu estudei desde criança, eu estudei num colégio particular, que era o colégio americano, nos Estados Unidos. E era um colégio que tinha duas grades curriculares, tanto em inglês com norte-americanos e norte-americanas, e a parte em espanhol com equatorianos e equatorianas. E você aprendia matemática em espanhol com equatorianos e mathematics em inglês com norte-americanos. Inclusive a divisão que eles fazem não era diferente. Como eles fazem a divisão, sabe aquela coisa, aquele ângulo que nós fazemos, acho que vocês também fazem, eles não fazem assim, fazem de outra forma. Então eu aprendi as duas formas, sabe? Nós tínhamos história do mundo e tínhamos também history. Então tínhamos a história contada da perspectiva inglesa, norte-americana da Europa, né? E a nossa espanhola. Bom, e chegavam aqueles livros, né, tanto de history como de história, com aquelas imagens fantásticas dos aztecas, dos maias, dos incas. E quando eu saía na rua, via os indígenas aos pedaços. Então, isso me chamou muito a atenção. E eu quis entender isso. E esse meu querer entender foi o que me levou, de adolescente, à universidade para resolver a questão da origem da desigualdade. Que, na verdade, a pergunta não era da desigualdade, mas a origem da pobreza. A pergunta na minha mente era a origem da pobreza. Por que aconteceu para que uma cultura tão fantástica como a dos maias, astecas, incas, estivesse hoje aos pedaços nas ruas do meu país? Então foi uma questão assim, também vital, né? O que me levou à sociologia. Eu não tenho sociologia. E depois vi que as pessoas não estavam sabendo muito do que falavam. E vi que eles, né, davam aula de filósofos que não entendiam bem. Aí eu abandonei, fui para a filosofia. A imagem que ficou para mim dos quadros do seu pai são as cores. Às vezes você tem essas paisagens, que são paisagens da igreja, mas de repente tem um solo, alguma cor que salta, parecendo que se choca com aquele ambiente que é um ambiente, vamos dizer assim, claustrofóbico, assim, de um... Isso, claro, claro. Tudo voltado para o escuro, Isso, para a reflexão. Eu me lembro que estávamos com a minha atual mulher, com a Alcimar, visitando a igreja de São Francisco, e eles têm os santos aqui, as estátuas, corpo natural. Então você vai passando e eles estão do teu lado, não estão lá em cima, sabe? Estão do teu lado. Só que eles estão com um cabelo, estão com cabelo. E a minha mulher ficou assim apavorada, ficou apavorada, porque parecem mortos-vivos, sabe? É uma imagem chocante, porque está com aquelas caras de sofrimento, claro, porque o católico tem que, né, sofrer feito um condenado, e os santos são aqueles mártires com aquela cara de mártires, né, sofrendo feito uns condenados, com aquela cara de até o sangue correndo e aquele cabelo, sabe? Ela ficou morrendo de medo, me lembro. E claro, isso contrasta quando você sai dessa parte da cultura hispânica, sai para as ruas e vê as indígenas e os indígenas e as cores que elas usam, completamente diferente, completamente, como você viu, né? Tipo papagaio, branco com verde, com alaranjado, com azul, sabe? É outra coisa, né? E no litoral também, né? No litoral também, pela influência negra, né? Você sabe, no Equador tem uma influência negra enorme, né? Quando você só olhar a seleção de futebol do Equador, mas há uma província só de negros. E é outra coisa, assim, é uma coisa tão diferente, tão... Se eu pudesse, assim,
Se eu pudesse escolher, eu nascia nessa parte, porque é outra. Porque nós somos muito recolhidos. 7 horas da noite, em Quito já acabou tudo. Né? Quito gelado, frio. Para que droga você vai estar na rua? Para nada, para morrer de frio. Então tem poucas coisas abertas, né? Na minha época, quase nada aberto. Eventualmente clubes noturnos tinha, né? Mas você ia, estava lá e saía, né? Mas isso não. Enquanto que lá no litoral, do sul do país até a fronteira com a Colômbia, que é essa parte que eu digo, a província de Negros, você não pode estar em casa pelo calor e as pessoas estão na rua. Às 8, 9, 10, 11, meia-noite está na rua, está nas praças. As crianças de bicicleta, jogando bola à noite, sabe? E aquela luminosidade, aquela alegria. E, claro, as pessoas com pouca roupa, né? Com pouquíssima roupa, toda colorida. E com shorts, os homens e as mulheres também, saia curta. Não por questões sexuais, mas porque é um calor danado e você não quer ter roupa em cima do seu corpo, né? Que é óbvio. É óbvio. Aqui mesmo, esta camiseta que estou no ar-condicionado. Mas se não estivesse, eu estaria ali fora usando como chama? Essas regatas que falam, né? Porque não dá para aguentar uma camiseta assim, né? Claro. Então, é outra coisa, é outra concepção da vida, de tudo, né? Então, claro, você me disse, eu fui uma criança que foi desde muito cedo exposta a uma, a uma, a um cruzamento de culturas, assim, várias e várias. E quando eu cheguei no Brasil, então, de fora, eu achava que, claro, o Brasil seria, se o Equador, sendo assim, pequenininho, tinha tanta riqueza cultural, o Brasil, com o que eu sabia, com Cândido Portinari, com Heitor Villa-Lobos, né? Falei, nossa, então deve ser aquela potência filosófica. E você chega lá e vai filosofar livremente, como se faz sambinha paulista, carioca, né? Você faz desfile das escolas de samba livremente, sem copiar ninguém, sabe? Então, quando eu cheguei aqui na filosofia, foi um choque. Para mim foi um choque, mas eu que ia fazer. Não, ia, seja eu mesmo, né? Por isso que eu estava nos Estados Unidos, falei, vou para o Brasil, né? A terra de Chico Buarque, né? Milton Nascimento, caramba, né? Da música, né? É, e já tinha recebido Memórias do Cárcere de Graciano Rosado. Falei, caramba, hein? Quando eu vim para o nascimento da minha filha, uma freira católica me disse: eu vou te dar de presente esses livros, Memórias do Cárcere e Brasil Nunca Mais. Só que eu não consegui ler Brasil Nunca Mais, porque quando eu cheguei na época da tortura a mulheres grávidas, e a minha mulher estava grávida, aí não dava para, sabe? Então eu não consegui ler Brasil Nunca Mais. Mas eu li Memórias do Cárcere. Então, nossa, então essa é a cultura. Ah, e me lembro que uma vez em Goiânia, quando eu passei a ter o nascimento da minha filha, foi um mês, né? Mas aí, na rua 8, 8 que a 4 cruza, a 8 está entre a dois que entrava, agora sai. A 2 e a 4, que sai do centro. Agora a 2 também sai, né? Então, na rua 8, virando a esquina, havia uma galeria. E havia várias galerias lá em Goiânia. E quando eu entrei numa galeria, havia aquelas esculturas feitas por algum artista, ela ou ele, imagens da cultura negra. Então você via nas esculturas, ou seja, como que você faz uma escultura que é uma cor só e diz, não, essa é uma pessoa negra, sabe? Eu fiquei assim, impressionado, né? Assim, e me lembro que fui no Teatro Martins Sereré. Naquela época, você estava quase vivendo naquela época e cada semana havia obras de teatro no Martins Sereré. Não sei se agora ainda há. E eram umas obras absolutamente uns artistaços. Inclusive, um dos diretores já morreu. E depois eu conversei, depois de muito tempo, com um que era professor do IFG em Goiânia, que era artista, que era ator. Aqueles atores, aquelas atoras, me lembro, se não me engano, era uma
Era uma peça de Dostoiévski, eu acho. E eu fiquei assim, nossa, que admiração, só confirmando a minha admiração pela grandiosa cultura brasileira e falta de limites, né? A sua potência de crescer infinitamente. Falei, então, na filosofia deve ser assim, tipo, suponho. Então, eu vim por causa disso. Quando eu cheguei na filosofia, era exatamente o oposto, né? Era um deserto completo. Ou seja, no sentido de que você não podia pensar por si. Mas ia fazer o quê? Já estava aqui, né? O Machado de Assis, toda vez que ele queria colocar um acento negativo no personagem, ele falava, fulano veio de Goiás, ou vai para Goiás. Sempre ele colocava, Goiás era o limite. E ele chegou a fazer um poema assim, o Acre existe, mas Goiás não existe. Ele sempre usava esse, o estribilho era, o Goiás não existe, mas Goiás não existe. Então ele colocou esse como era o limite da civilização para ele naquela época, né? Mas é muito curioso, porque eu estou pensando aqui que você tinha um projeto de pensar uma história materialista, né? Quando o senhor voltou, o senhor começou a esboçar alguma coisa sobre isso, né? De uma perspectiva material. E qual que era a motivação desse projeto e por que que o senhor não desenvolveu ele depois, né? Uma epistemologia, uma Isso, teoria. Sim, sim. sim, que o Não, senhor... porque não, porque bom, primeiro que eu precisaria interlocutores, né? E segundo que precisaria a terra fértil para jogar as ideias e elas, né? Porque como acontecem as teorias? Sempre aconteceram que alguém as propõe para os interlocutores. Não quero dizer que sejam amigáveis necessariamente, né? Mas justamente para que sejam avaliadas e começar uma discussão. Mas se você joga suas propostas e cai num vazio que não tem fundo, você nem um eco da queda você escuta. Você cai, você nem escuta o toque, porque não tem limite, né? Você vai eternamente, até agora estão caindo, elas não voltam. Então você não pode simplesmente desenvolver uma teoria do conhecimento, que era para mim uma epistemologia materialista, a partir de uma concepção marxista das coisas, sozinho. Ninguém fez nada sozinho, né? Ninguém faz nada. Porque é preciso que alguém te diga, ô Gonçalo aqui, ô Gonçalo lá, lê aqui, lê lá, você deixou de ler isso, você poderia ler aquilo. Tem, publicar uma coisa interessante aqui, lê para lá. Ou eu acho que você se engana aqui, você está certo lá, mas poderias melhorar aqui. E não uma pessoa, mas muitas. Então, quando você vê os grandes textos de filosofia, no prefácio, o autor agradecendo meia humanidade. Não só por exemplo, quando são dos americanos, mas da Europa, e quando é da Europa, também dos Estados Unidos. Quando é da Europa continental, gente da Inglaterra e gente dos Estados Unidos, que ajudaram. Muito obrigado. Sem a sua crítica, sem essa crítica, não teria patati patatá. Todo mundo. Percebes? É meia página só de pessoas nomeadas, ou uma página inteira. Além da bibliografia, a bibliografia, que são, às vezes, 20 páginas só de bibliografia, de coisas nas quais ele se baseou, que foram respostas, que foram motivações, que foram discussões. Aqui como? Se você não pode abrir a boca porque dizem, não, ele se acha um gênio. Não, ele se acha, né? Se acha um gênio. Não, seja superior, e não é nada disso. Então, o que como estou é escrever meus ensaios tranquilamente. eu fiquei pensando aqui no... O Gilberto Mendonça Teles é meu amigo, é um poeta de Goiás, e ele tem 90 anos, né? E ele é autodidata. Ele teve que ter o caminho dele de autodidata em Goiás, porque não havia caminho de formação, né? Só que em Goiás, na década de 50, o pessoal não gostava de Drummond, eles gostavam dos parnasianos. O Goiás estava sempre um passo atrás em relação à modernidade, porque, de certa forma, Goiás preserva essa ideia de eternidade, sabe? É meio fora do tempo, né? E ele tinha esse horizonte de autoformação. Quando ele sai para fora, ele vê que ele está defasado. Na verdade,
há um cultivo da própria defasagem, né? Um cultivo e como ele começou a questionar as coisas, não tinha espaço mais para ele em Goiás, né? Ele teve que sair para poder produzir. Eu fico pensando até que ponto que, na verdade, essa formação estética ela te salvou, assim, porque eu vejo muita gente ficar muito ressentida e ficar produtiva, mas produtiva no sentido de um cientificismo cada vez mais autoexigente, mais castrador, né? Vira o comentarista do comentarista do texto e o pessoal no Brasil sabe mais Kant que os alemães. O pessoal discute os textos do Kant a cada vírgula, a cada. Isso não é nada criativo, parece ser mais um ressentimento transformado. E parece que tem uma esfera de autoexigência paralisante, né? E eu acho que o ensaio permite você sair dessa esfera de autoexigência paralisante e tentar salvar no seu meio, né? Mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte, eu estava lembrando disso e é um ponto importante. Politicamente, o senhor chegou no Brasil, viveu no Brasil um momento que a gente estava numa abertura política também. E uma das coisas que eu acho que sempre chamou atenção é como a cultura brasileira é autoritária, mesmo sendo formalmente democrática, né? Como que se houver essa transformação de um momento de abertura formal para esse momento que a gente está vivendo hoje? Como é que se houver que a cultura brasileira se movimentou nesse tempo, né? Porque quando o senhor fez aquela desafio do Sandro Mabel, eu fui um dos que eu escrevi, falei, olha, no meu texto eu falava, olha, a ditadura não veio de Marte, a gente tem que questionar a nossa cultura e se aproximar da cultura para tentar transformar a cultura em algo mais democrático. Mas parecia que ninguém percebia isso, parecia que a ditadura era algo que não existia, o Brasil sempre foi democrático, ou deixou de se pensar nessas dimensões autoritárias da cultura brasileira, né? Como é que o senhor vê? É uma surpresa o que está acontecendo agora? O que está acontecendo aqui, porque muitas coisas estão acontecendo. Algo que está acontecendo ontem à noite, por exemplo, sim, aconteceu uma coisa super interessante de ver que o Lula está com 47%, né? Então, você fala sobre isso ou fala dos últimos anos? Dos últimos anos. Eu estou falando dessa volta das ideias autoritárias e essa sombra de que a gente tem uma sombra, assim, de que em Goiás é maior a sombra ainda, né? A gente tem uma sombra eu acho que a resposta que te dou é que essas ideias vão cair sempre em terreno fértil. Esse é o problema. Sempre. Se você é um bocó reacionário, fascista, então você vira um herói, pode virar um herói nacional. Mesmo que seja um miserável, até dizer, até mandar parar. Interessa. Até que você pode ter a ser um assassino. Pode até ser um assassino. Mas se você é um fanático limitado intelectualmente, reacionário até não, mais não poder, um nazista disfarçado, ou seja, um nazista sem a vestimenta de nazista, você tem um terreno fértil em qualquer lugar e vai ter sucesso, digamos, vai ter apoio, vai ter admiração, vai ser relevado vão te fazer uma homenagem, né? Vão te chamar de ídolo, né? Então, agora, se você faz exatamente o oposto, você vai encontrar com uma tradição, porque aqui também é uma questão tradicional do ponto de vista de uns 500 anos, de um jeito de ser, né? Que não é um jeito de ser hispano-americano. Porque o jeito de ser hispano-americano é completamente diferente, né? Para começar, todos os países, se não todos, talvez um não fez, fizemos revoluções de independência, armadas, movimentos armados em que morreram pessoas, para fazer uma revolução e para mandar embora o ocupador, quem ocupou, quem assumia poderes absolutos. Isso aconteceu na Argentina, Uruguai,
Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, etc., né? Até o México. Então, aqui não. Então, não há uma cultura digamos assim, para dizer de alguma forma que me invento agora, uma espécie de independentismo natural, cultural, social e político, enraizado nas pessoas. Em nós está isso. Em nós está. Há fenômenos que se notam e você tem que percebê-los, ou seja, tem que passar por essa experiência, né? Quando vocês, do seu ponto aqui no Brasil de vista completamente estreito, seja, por exemplo, o círculo paulista e o círculo carioca, eventualmente o círculo gaúcho, né? O Brasil, né? O círculo do Brasil, o paulista e o carioca, né? Então, que se ignora o que se faz no Acre, que se faz em Rondônia, que se faz em Roraima. Aliás, nem notícias temos de que aconteceu de importante no Amapá, no Macapá, né? Que aconteceu? Não há uma notícia nos grandes jornais sobre qualquer coisa que passe, que aconteça num Brasil que não existe agora. Então, te digo isto, né? Porque eu tenho dito, me chamou a atenção, vou te dar um exemplo. Em Quito, no Equador, estamos numa festa no Equador, não é festa. Nossas festas tem que ter dança, tem que ter baile e tem que ter cantoria. A palavra festa para nós é com cantoria e com dança. Tá? Então, começamos a dançar o quê? Desde que eu era criança, assim como vejo os quadros que temos mostrei, né? O que eu ouvia nas festas? Ouvia tangos, ouvia cha-cha-chás, ouvia valsas peruanas, ouvia cuecas chilenas, ouvia guainos bolivianos, galopas paraguayas, ouvia los corridos mexicanos e, obviamente, as cumbias colombianas, a salsa do Caribe e as orquestras de todos esses lados e grandes. Essa é a nossa cultura. Então, para dançar, dançamos de tango, passando por toda a América Latina, e não como uma coisa alheia, mas como uma coisa que nos toca. Tá. Agora, pronto, casamos e agora vamos cantar. O que cantamos? Cantamos tangos, cantamos chacareras, cantamos milongas argentinas, cantamos guainos bolivianos, cantamos galopas paraguaias, cantamos valsas peruanos, e assim, por até chegar no México. Não é que fazemos isso, anotamos, né? Mas naturalmente saem essas coisas. Agora, eu digo, aqui no Brasil, numa festa, em qualquer lugar do Brasil, há uma hora em que diz, não, vamos voltar para o Equador, na minha casa. Então, agora vamos cantar música equatoriana, tá? Então, cantamos música de Guayaquil, cantamos música de Cuenca, cantamos música de Loja, cantamos música de todo o Equador. Não porque, digamos, agora falta anota aí que cidade está faltando. São simplesmente canções que estão enraizadas na alma de nós todos. Então, vou te contar o seguinte. Uma vez estava nos Estados Unidos, eu achava que por eu ser de Quito e Equador, que por aí passa tudo de norte para o sul, pensava que por essa razão nós sabemos isso, né? As músicas dos outros, pensei, né? Mas aí eu, lá nos Estados Unidos, numa festa de latino-americanos, estudantes lá, vamos cantar. Então, como eu sabia, eu comecei desde a Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia, música salsa e música cubana e mexicana. E uma menina falou para mim, você não cantou uma música do meu país? Eu falei, caralho, que música é essa? E ela não, eu falei, da onde você é? Ela me disse, eu sou de Panamá. Então peguei o violão e quero um sombrero de guanuna. E todo mundo, Marcos, todo mundo sabe as letras de todas as canções que eu estava cantando, sabia?
todo mundo cantava comigo. E, inclusive, cantavam aquela música Nosso Juramento, de Julio Jaramillo. E eu ficava assim, sabe, com os olhos assim, compreendes? Então, tanto internacionalmente, do ponto de vista do latino-americano, quanto do ponto de vista do equatoriano, nós não somos encerrados no nosso pequeno círculo, como o círculo paulista, carioca do Brasil, e cantamos músicas de todo. Então, eu digo, quando há numa casa brasileira em que agora vamos cantar música do Acre, agora do Amapá, do Rondônia, Roraima, nem sabem, nunca ouviram. E tinha uma pessoa que falava assim, não sei, não quero saber, e tenho ódio de quem sabe. Né? Uma coisa assim, né? Há uma desvalorização da própria cultura brasileira, que é absolutamente lamentável. E um olhar para dentro do seu umbigo assim, regional, digamos, né? E da cidade, nem da região, né? Da cidade, sei lá. Uma coisa muito ruim. Engraçado, porque eu morei agora há pouco tempo em Santa Amaro, da Purificação. Santa Amaro é outra história, porque Santa Amaro é a cidade do Caetano, da Maria Bethânia, do Emanuel Araújo, que acabou de morrer, que criou o Museu Afro. O Caetano e o Emanuel Araújo eram colegas de sala, estavam na mesma turma. Então imagina que escola que era essa. A escola pública era muito potente, e lá tem muita valorização da música, tem muitos músicos, e tem essa ideia de ouvir músicas de outros lugares, né? Só que isso em outra geração, a geração mais nova não tem essa pegada. Eu fiquei pensando, eu te perguntei, professor, sobre essa cultura autoritária brasileira, e a sua resposta me fez pensar no lugar da música sertaneja em Goiás, no lugar da música sertaneja no Brasil, como imagem do Brasil, porque é a música mais popular do Brasil hoje, né? E até que ponto que a própria MPB se voltava para o Brasil sudestino, essa ideia do universal do sul, e não pensava as variações, o Brasil se fechando dentro de si mesmo. Até nisso há uma espécie de autoritarismo também, um fechamento do Brasil. Até o Soy Louco por Ti América não é um Estou Louco. A gente, a gente aportuguesou o espanhol, porque o espanhol falaria estou louco. Até a nossa forma de pensar. É, então, eu acho que essa resposta pela cultura, pela música, é muito possível da gente pensar o que está acontecendo na música, ou que valores que a nossa canção traz. Qual que é a música que toca no final da festa? Aqui em Goiás, quando o pessoal chega no final da festa, eles tocam um sertanejo. Começa a tocar o sertanejo mais antigo, e às vezes tocam músicas, por exemplo, eu tô pensando aqui, por exemplo, em canções como Cabocla Teresa. Cabocla Teresa é uma canção tradicional sertanejo que conta um feminicídio. O cara matou a ex-mulher e tá contando pro seu doutor que ele fez isso por amor, né? Então, tipo, que valores estão embutidos nesse tipo de narrativa? Eu acho que isso é muito importante de se pensar e de se colocar. Mas eu vou dar um passo atrás. É, eu queria comentar um pouco, porque eu tô republicando no site do Filosofia Pop algumas colunas que o senhor escreveu no jornal Opção, né? E algumas têm feito bastante sucesso, as pessoas estão redescobrindo textos que têm 20 anos, né? E eles estão chegando aos jovens agora que estão na graduação, às vezes estudantes estão interessados, e tem chamado a atenção. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Sobre esses textos que estão na gaveta e o que o senhor tem na gaveta aí, porque eu sei que tem obras inteiras que o senhor não publicou, né? Como texto sobre estética, arte estética, sobre interpretação, que eu conheço, que o senhor me ofereceu quando eu terminei, como eu defendi a dissertação, o senhor me mostrou seu texto sobre interpretação, que é um livrinho sobre interpretação. E esse livro nunca foi publicado, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa escrita, né? Está repercutindo agora, e esses livros que estão na gaveta. Não, bom, assim, sim, como posso dizer?
Em geral, os livros, os artigos, né, são motivados por questões que te interessam na obra, né? Então, você escreve e, eventualmente, vai publicá-los, né? Se não chegar a ser publicados, você os esquece, porque o fim já foi alcançado para você, né? Que, como eu te digo, é o teu esclarecimento pessoal mesmo, né? Agora, se podem ser publicados, bem. Mas se não são, continua a vida e tem outros problemas e deixa para lá, né? Deixa. Eu tô pensando que o senhor escreve como o seu pai pintava quadros. O senhor escreve e deixa e joga, terminou um quadro, vai pro próximo. E as pessoas geralmente não escrevem assim. As pessoas escrevem achando que estão fazendo a obra, a eternidade, assim, vão fazer um sistema, né? E aí já aconteceu de eu comentar textos, fala, aquele texto que o senhor escreveu sobre o violão. Qual texto? Eu não lembro de ter escrito nada sobre isso. Essa capacidade de esquecer é muito importante também para poder viver melhor também, né? Olha, e isso falo, que vou falar, eu acho importante, e isso assim é bem acadêmico, porque é um bom exercício, mas assim é bem, posso dizer, é bem acadêmico mesmo. Que é o seguinte, você sabe que eu criei aquele evento, o Eu Penso, né? Sabes, né? O Eu Penso. Não conheço, não conheço. Quando eu estava em Goiânia, no lançamento do livro de um colega, conversar no lançamento, era numa editora, numa livraria. Na livraria, se não me engano, na livraria alternativa, que ficava na Rua 4 com a Goiás, acho que era aí. Foi aí o lançamento. E eu comentando com quem pode ser teu colega, falei, nossa, falando falei, seria bom que seja possível, falei para eles, que seja possível publicar algo realmente dizendo eu penso. Porque se fala, eu penso de e o que você todo mundo é especialista no eu penso cartesiano, né? E o Descartes leria e não entenderia de que está falando, porque o que é isso, né? Eu nunca, não me passou pela cabeça, né? Mas então, eu falei, vou fazer o seguinte, falei, vou criar um evento evento para todo mundo e basicamente para estudantes, chamado Eu Penso. Nesse evento, os estudantes mandam seus trabalhos dizendo o que eles e elas pensam. Eu penso isso. E não o que Kant pensa, o que o outro pensa, ou a minha interpretação de Hegel, de Marx, de Aristóteles, de Foucault, né? Mas o que eu penso, mesmo que seja sobre eles, mas eu penso que Aristóteles está enganado aqui, mas eu penso isso, né? Ou eu penso contra, ou eu penso a favor, mas eu penso, e basicamente seria isso. Então, a semana passada, perdão, há 2 semanas, já foi a 7ª edição do Eu Penso. A 7ª edição. Então, porque foi, se não me engano, uma em Goiânia e depois eu vim para cá. E aqui continuamos. Foram 2, não me lembro bem, mas porque também eu não guardo isso na cabeça. Mas só sei que já são 7. Então, se abre essa possibilidade para que os estudantes, os estudantes e os professores e as professoras mandem algo para dizer o que eles realmente pensam, sem necessariamente ter que escrever sobre alguém, que é a nossa obrigação, né? Aqui no Brasil. Então, como evidentemente eu sou o decano do curso, eu sou o criador do curso e decano, inclusive do campus, eu sou mais velho, senhor, né, já sou senhor. Então, obviamente, até por deferência, né? Então, eu já não organizo mais, né? Cansei, né? Então, Gonçalo, vamos organizar o Eu Penso? Então, Gonçalo, gostaríamos que desde a conferência inicial, que desde que inaugures a semana com teu trabalho, que leias teu trabalho. E é todo ano assim. E sobre o que vai ser? Sobre a filosofia, sobre a natureza da filosofia, sobre o assunto que estamos discutindo. Então, o que eu faço? Eu cansei, como você sabe, de escrever, não, não há melhor pessoa para entender o que estou dizendo, só que eu não vejo
um ano passado, ano antepassado, tenho escrito e publicado. Esse instante, aceito o convite, claro, não posso não aceitar, e esse instante, eu abro uma tela, abro uma página, né, um documento, e começo de zero. Eu não leio o que eu escrevo. Eu começo de zero. Tudo o que eu escrevo é de zero. Eu não leio o que eu escrevi. Então, termina sendo, agora, por exemplo, neste caso, termina sendo um texto completamente diferente, que eventualmente não discorda do que eu tenho dito. Em alguns casos, eu aprendo, mudo de ideia, né? Sim, mudo sim, né? Mudo de ideia de formas importantes, e é porque eu não tenho aquela coisa de, então vou usar aquele que nem estou sabendo que está aí guardado, que vou usar, porque não estou com preguiça. Nunca, jamais faço isso. Então, isso me permite aprender, porque sou forçado a dizer o que realmente penso na hora sobre isso. E que eu penso na hora, por mais, como não temos uma mentalidade de computador, colar e cortar e copiar, então sempre sai diferente, porque as motivações são diferentes, ou seja, passou um tempo, repensou as coisas, inconscientemente processou e reprocessou, se é essa palavra, e termina sendo outra coisa completamente diferente. Né? E sim. Eu fiquei pensando na tela em branco. A tela é a página em branco, mas é aquilo que eu estava falando de um quadro que você faz e aquele quadro não serve, você completou aquele quadro, ele vai para... Exato, exato. Nesse caso, era sobre o penso, né? Então eu falei, eu não sei por que razão, eu falei, é o seguinte, o eu penso, porque queria que falasse sobre o eu penso, mas então comecei a fazer uma pequena referência ao eu penso como evento, qual foi a motivação, e obviamente tenho que pensar no Descartes. Só que o Descartes, o que está nas meditações, não é original. Ele copiou ou seja, se inspirou, para não dizer que copiou. Não é plágio, porque não é. Mas ele se inspirou, tem grandes inspiradores, que são o Santo Agostinho, o Santo Anselmo e o Santo Tomás. Nada do que está nas meditações não se deve a um deles. Né? Inclusive, o penso, logo existo, é uma frase do Santo Agostinho, que numa polêmica contra os acadêmicos, contra os céticos, ele disse, e se os céticos me falassem agora, mas e se você se equivoca? Se você está equivocado, seja sobre qualquer coisa, Agostinho, aí eu diria, se falo, ergo sum. Se erro, se eu me equivoco, então não existo. Olha aqui. E ele não repete, eu fui atrás de Santo Agostinho, e praticamente desde o início da carreira até o fim, ele faz essa menção. Por exemplo, a prova anselmiana está nas meditações e as provas de Deus também inspiradas em Santo Tomás. São as duas provas de Deus nas meditações. Tudo bem. Então aí, por acaso, eu fui atrás da dívida de Descartes a outros, procurando isso nos títulos, né, de obras, a dívida de Descartes ao passado. E me encontrei com a dívida de Descartes a Santa Teresa de Ávila, uma santa espanhola que, porque as meditações não é para nós, né, eu não sabia, isso aprendi agora. Não é um título apenas, era um estilo, era um estilo da Europa escrever, que começou, por exemplo, com as confissões de Santo Agostinho. As confissões são as meditações. E a Santa Teresa de Ávila tem uma metodologia das meditações. Agora, ela era católica e ela era defendida pelos jesuítas, entre outros, pelos jesuítas. Ela foi canonizada quando Descartes tinha 12 anos de idade e já estava no La Flèche, que era a escola dos jesuítas. E o currículo de La Flèche era dos jesuítas e, obviamente, ele não poderia não ter lido a Santa Teresa. Então, eu me topei com esse artigo de uma Mercier, se chama, que
que faz essa referência e essa dívida de Santo do Descartes, Santa Teresa de Ávila, pensa. Então, isso, claro, eu fiquei aprendendo, né? Fascinado, né? Com isso. Depois até te mandar o artigo desse último do Eu Penso, que não está revisado nem nada. Né? Não, é fantástico essa relação, mas eu acho que a gente fez um percurso aqui e chegou num ponto muito interessante, que é esse ponto de voltar para o ensaio. E por mais que o Descartes siga essa tradição, tem aí a criação de um eu, né, na escrita. Ele está sempre escrevendo, escrevendo em francês para ser lido, e ele está sempre tentando pensar por escrito, né, e criando, por mais que tenha uma diferença do Montaigne, por exemplo, mas tem um movimento de pensamento. Quando a gente sistematiza ele, a gente perde esse movimento de estar escrevendo e tentando se colocar por escrito. Eu vou te pedir, professor, então, para a gente fechar nossa conversa de hoje, algumas indicações de leitura para os nossos ouvintes, ou de música, aquilo que você quiser indicar para nossos ouvintes, que você achar interessante, estiver lembrando agora. Não, bom, como te mostrei, eu estou praticando piano, né? Então, ao praticar o piano, eu estou pondo todo tipo de música na, 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 na mas é mais para eu me aprimorar no tocar o piano e em dominar o teclado, né? Mais do que outra coisa. Obviamente que eu escolho músicas que eu gosto, né? Mas só por acaso descobri uma música cantada pela Shakira, Hay Amores, ou seja, H-A-Y, e depois Amores, né? Há Amores, em espanhol, Hay Amores, que nunca tinha escutado dela, e já tem um par de anos, que achei absolutamente fantástica. Eu posso te mandar o link do vídeo dela. Né? Então, e claro, tem um videozinho, né, no qual eu uso para praticar o piano. Estou praticando com as grandes orquestras, né? Então, porque claro, as grandes orquestras estão privilegiando a música e não o cantor, né? Então, tem uma música, tem de Paul Muriat, que era, né, já morreu, um grande diretor dessas orquestras populares, né? Como Ray Conniff, né, por exemplo, que tem uma tocata. Acho que tocata se escreve com 2 Cs e com 2 Ts, que achei lindíssima. E tem também um concerto seria concerto, né? Concerto para 2 vozes. Perdão, concerto para uma voz. Que também agora, para quem como eu está usando essas músicas para tocar, para acompanhar, né? Então, tem coisas de Ray Conniff, por exemplo, grandes orquestras como as do Ray Conniff, o Bésame Mucho de Ray Conniff o Bésame Mucho, a interpretação de Ray Conniff de Bésame Mucho é absolutamente maravilhosa, né? Para mim é a melhor versão que tem. Tirando a cantada dos Panchos, o Bésame Mucho por los Panchos, tudo bem, esse é um monumento. Uma pirâmide do Egito. A interpretação de Ray Conniff de Bésame Mucho é outra. Assim, outra pirâmide, sabe? São várias pirâmides. Então, são assim, essas coisas que também só no momento mesmo, né? Eu estou lembrando aqui, eu vou indicar para os ouvintes, o Márcio Valverde, lá no Unilab, como eu morava em Santa Amaro, lá tem muitos músicos, né? Eu conheci um músico que ele era técnico também da Unilab, que é o Márcio Valverde, e ele toca samba chula, ele tem CDs de samba, só que são tantos músicos que a gente não consegue conhecer todos. O trabalho do Márcio é muito bom, ele é produtor também, ele acabou de lançar um álbum novo, e vou indicar para os ouvintes, depois eu coloco o link para quem quiser do trabalho novo do Márcio Valverde. E eu acho que aí tem uma coisa que eu lembrei dele, ele me falando de quando ele toca samba chula, que é um samba que tem essa vinculação com o trabalho,
mas ele me dizendo que às vezes ele troca, teve situações que ele tocou e é como se você estivesse em transe, porque você começa a repetir, são poucas notas, né? Aquela coisa em sétima, aquela coisa meio popular, né? E chega um momento que quase chega em transe. Tá tocando, nem sente que tá tocando, né? Quando para, é que o corpo dói, né? Quando para, é que o corpo dói. E eu fiquei pensando nisso, se a gente conseguisse também escrever desse jeito, né? De você conseguir escrever e conseguir se integrar na escrita de uma forma mais densa, né? É um exercício, a gente tem que exercitar isso também. Mas uma curiosidade, professor, quando o senhor escuta música, se o senhor escuta música, não tem como fazer mais nada. Assim, quando o senhor escreve, tem gente que, alguns autores, que falam que colocam algum tipo de música clássica porque ele querem dar um ritmo na escrita, né? Eles pensam o livro como se fosse música, né? E tem tempos mais rápidos, tempos mais lentos, né? O senhor vê a relação entre música e escrita? Como é que o senhor pensa essa relação? Bom, eu não penso como... Não, a forma como eu pensei os ensaios é sempre não antecipar a deixar a solução para realmente as últimas linhas. Escrever de um jeito que a conclusão saia naturalmente só no final. Só no final. Então, praticamente, se você perceber, eu acho que a maioria dos meus, a não ser que seja algo óbvio, né? A maioria dos meus artigos tem um final que às vezes dá o que era o óleo da matéria, sabe? Sabe aquele, tem o título e o jornal põe um óleo, né? Um subtítulo jornalístico, né? Como está no opção. Que eles tiravam geralmente das últimas frases. Os poemas do Drummond, às vezes o Drummond tem os poemas que são... Você vai lendo e fala assim, não tá tão bom. Aí chega no final, ele dá uma chave, ele fecha o poema e resolve a situação. Professor, muito obrigado Há por essa uma conversa. coisa, agora, me lembrei de a Marcha dos Marinheiros do Guilherme dos Reis. Marcha dos Marinheiros do Guilherme dos Reis é algo que eu queria tocar alguma vez na minha vida, né? No violão. E também Ternura dos índios Tabajaras. Bota a Ternura, a versão dos índios Tabajaras, anos 50. E a Marcha dos Marinheiros também acho que é por lá. E outra que eu também recomendo é que eu ouvi e quase chorei, né? Devo ter chorado, na verdade. Índia, na versão de Cascatinha, é Inhana. É uma dupla negra, né? Cascatinha, os dois. Para desgarrar teu coração. E é muito curioso que eles tenham feito sucesso e tenham. E hoje é tão difícil para uma dupla de cantores negros fazer sucesso, né? Eles fizeram um sucesso arrasador, mas essa identidade racial nunca foi uma questão, né? Para quem estava de fora. Mas A história dela e eu recomendo um vídeo sobre em que é da TV Cultura, se não me engano, em que há uma entrevista de 1 hora, quase com os dois, e ela conta que ela era de uma cidade, sei lá o que, não me lembro mais, e ela estava de noiva uhum. quando veio Cascatinha para tocar nessa cidade, e ela foi e o conheceu e saiu da cidade e casou com um Olha Cascatinha. só. Ah, não É sabia uma, é disso. uma, é uma história linda. E, claro, só de lembrar deles, eu fico emocionado. Então, se vocês veem a interpretação, e até os vídeos em branco e preto deles cantando Índia, se vocês não choram, bons sujeitos não são. Tá ótimo. Eu já. Então, sejam bons sujeitos, por favor. A gente tem um horizonte aristotélico aqui de interpretação. Quem não chorar, eu vou fazer prova isso com meus alunos. Vou colocar assim, olha, agora. Isso é muito bom, professor. Eu, depois essa pauta musical aqui, que começa com Shakira e termina com Cascatinha e Ana, tá ótimo. O pessoal vai escutar muita coisa aqui. Muito obrigado, Não, professor. não, então deixa eu, não termina não, deixa o Ah, outro aqui, vou te
vou te mostrar, mesmo que te obrigue a estares aqui. Esta eh, deixa, esta aqui. Só um instantinho. Não, peraí. Só um instante. É da Crazy, que é... Agora travei porque estamos com pressa, né? Ah, não. Tá tranquilo. Deixa eu ver. Só um instante. É que você pode... eu tenho 39 listas. Nossa. Isso 39 listas. Ok. Olha esta música. Vou te aproximar. tá. Se chama Crazy, né? De quem Crazy. De Patsy Cline. Patsy, P de pato, A, T de Teresa, Teresa, S-Y. Patsy Cline. Clean, com C e não com K. Ah, tá. Tirei. Ah, agora sim. I'm crazy for feeling so lonely. Escutaste? Sim. Agora, essa música é de Willie Nelson. Ela é do Willie Nelson, do famoso cantor de música folclórica, pop, country music nos Estados Unidos, o Willie Nelson. Ele fez essa música porque ele estava com problemas com a mulher. Aí passou para Klein, que em princípio detestou a música, mas depois adorou, né? A Klein morreu num acidente de avião, ela, quando ela tinha 32 anos, eu acho, por volta do ano 62 ou 61. E esta música é uma das mais tocadas naquelas máquinas, nos bares. Aqui nós chamamos rocola, aqui não sei como se chama. Essa máquina que você põe disco. Eu não sei o nome do. Sim. Jukebox. Jukebox. Isso. É uma das mais tocadas na história da existência da máquina. Então, essas músicas eu escuto e tiro. Esta, especialmente, tem uma harmonia lindíssima, é uma harmonia belíssima. É uma música, harmonia, e eu sou apaixonado pela Klein. Esse que você fica apaixonado pelas interpretações, né? Tem Woman in Love da Barbra Streisand, que também me rasga o coração. E assim, né? Que ficaremos aqui o dia inteiro falando disso. Você entrou numa veia meio que não termina nunca, né? Como um Nilo que não se sabia onde começava, mas aqui não sabe onde termina. Não, mas isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu fiquei pensando, o senhor está gravando também? Não, né? O senhor está só eu tinha um grupo de música no Equador, que era música folclórica, né? Por 10 anos, até sair do meu país. Sim. Então, sempre, tanto lá, depois nos Estados Unidos, eu fiz apresentações, né? E aqui também, aqui em Goiânia, e também aqui em Goiás tenho feito. E estou em conversas com um dono de um bar, um amigo, que eu vou tocar com um aluno que toca o violão, mas estamos praticando, né? Estamos ainda no processo de ver que músicas vamos tocar naquele bar. Lá na Praça do Coreto. Que maravilha. Só tocando para nós mesmos, né? E público que queira ir lá, fazer um sonzinho, né? Vamos ver se dá certo. Né? Vai ser fantástico. Mas estou praticando, sim. Tomara que dê certo, porque é muito bom. É muito bom. Ótimo. Então tá, professor. Obrigado, então. Eu acho que foi uma boa conversa. Espero que a gente tenha outras conversas também. Depois. Claro. Eu agradeço, viu? Foi muito bom. Abraço, professor. Abraço. Tchau. Tchau.
Trecho do artigo Novo Mundo, Velhas Filosofias, Gonçalo Armijos Palacios. Devemos parar de fazer filosofia para europeu ler. Não porque europeu não lê filósofo latino-americano. Temos várias maneiras de fazer filosofia nossa. Se for realmente um problema termos que fazer filosofia nossa, o problema de fundo aparece quando mudamos o lugar do pronome e dizemos: o problema não é fazer filosofia nossa, mas nós fazermos filosofia, ou fazermos filosofia por nós mesmos. Podemos fazer isto demonstrando, por exemplo, que certos projetos europeus são inconsistentes, inviáveis, estéreis, inaproveitáveis, ou desenvolvendo, se for o caso, outros projetos e adaptando-os, modificando-os de acordo com as nossas necessidades e projetos. Podemos, por exemplo, mostrar os erros e inconsistências cometidos por essa pretensa filosofia infalível. E a maneira de fazer-se isso é da única maneira como se faz filosofia: argumentando, fornecendo hipóteses e teses alternativas, confrontando a nossa racionalidade à racionalidade europeia ou a dos nossos próprios colegas. O que, note-se, é impossível se não conhecermos muito bem a filosofia europeia, que é nossa num sentido importante. É nossa tradição. Ora, não podemos esperar o aplauso europeu como critério que indique se a nossa produção é ou não filosófica, e obviamente nem aqueles que julgam através dessa mentalidade. Não é, porém, uma atitude anti-europeia que estou propondo. É uma atitude contra a tendência europeizante prevalecente na própria América Latina e fácil de ver nos intelectuais. Não podemos escrever para europeus. Devemos escrever para nós mesmos, pois é o nosso projeto que está em jogo. É curioso perceber que a criatividade do homem latino-americano aparece em tudo aquilo em que a verdade não está em jogo. O monopólio da ciência, da filosofia, do saber europeus consistem numa imposição semântica de impor o que é para eles a verdade. Ora, poucos enxergam que esta imposição semântica está baseada numa escolha temática, e a escolha temática numa determinação problemática. Noutras palavras, é o problema que condiciona o tema e o conteúdo semântico. As verdades, portanto, são o produto de uma escolha temática e problemática prévias. Se o problema é deles, então as verdades serão, e têm que ser, deles. Quando o filósofo latino-americano quer entrar nesse diálogo filosófico com os europeus, já entra atrasado numa conversa que ele não iniciou. E mesmo tendo coisas importantes a dizer, todos sabem que não é propriamente seu problema que está sendo discutido. Entrar na discussão que começaram os europeus só tem sentido filosófico se é feita quando se tem algo novo a dizer. E só temos algo novo a dizer quando temos uma proposta nova a fazer. Melhor ainda se por trás dessa proposta há uma atitude de ruptura. É isso que faz continuar a filosofia. A filosofia latino-americana ocupará o lugar que a literatura, as artes e a música latino-americanas ocupam quando houver problemas a serem discutidos por ela. Quais são esses problemas? Muitos. Talvez começar por apontar as fraquezas do próprio discurso europeu. Desmistificar o discurso e a razão ocidentais. Esse é um momento negativo, é verdade. Depois poderá propor suas soluções e afirmar suas posições. Para isso, o filósofo latino-americano precisa conquistar o leitor latino-americano. O leitor que queira lê-lo, assim como lê Borges, Garcia Marques, Pablo Neruda, como canta Vinícius, Caetano, Atahualpa Yupanqui, Violeta Parra, Pablo Milanés, Júlio Jaramillo. O filósofo latino-americano tem sido ignorado pelos seus conterrâneos. Não tem tido plateia. E não teve plateia porque não soube aproveitar as oportunidades frente às plateias que quiseram ouvi-lo. Porque quando falou em público, falou esquisito. Falou sobre o que os outros falam. Falou até em outras línguas. Um discurso que ninguém entende. Às vezes nem seus próprios colegas. Falou um discurso importado. Numa palavra, elaborou um discurso, na maioria das vezes, pseudo-filosófico, porque não pôde construir um discurso próprio. Não pôde falar sua própria língua, talvez porque, vendo-se na obrigação de falar outras línguas, não conseguiu pensar em nenhuma. Não podemos falar nossa própria língua quando não encontramos nossa própria maneira de ser.
de apropriar-nos do discurso filosófico herdado da tradição. Leitor, de novo, não pode cair na armadilha do singular, discurso próprio. Só aqui no Brasil deveria haver mais de um discurso próprio, porque há mais de uma realidade brasileira. Ser ou não ser não é a questão. Para falar de alguma maneira, devemos ser de alguma maneira. Ora, será que sabemos o que queremos ser? O problema não é ser ou não ser, pois é impossível não ser. Todo deixar de ser já é uma maneira de ser, e o não ser, puro e simples, como Parmênides disse, não é nem pode ser. A questão, então, é ser de uma maneira ou de outra. Os filósofos latino-americanos não souberam imprimir em seu discurso sua especificidade latino-americana, seu temperamento, sua mistura, sua cor que, queiram ou não, já é bronzeada, porque não souberam assumir-se. Assumir sua maneira de ser, quer dizer, outra vez o maldito singular europeizante. Suas maneiras de ser, sua diversidade, sua pluralidade. No século XX, assistimos a uma destruição do mito da razão total. É um rompimento com o esquematismo de grandes sistemas. Rompimento que é o único caminho para encontrar novos caminhos. E o novo caminho só o procuramos quando experimentamos uma decepção filosófica. Só se produz filosofia quando se fica decepcionado com ela, ou quando cada um olha numa direção diferente. Bem diziam os antigos, filosofia é amor à sabedoria. Pois então, só procuramos uma nova filosofia, uma nova paixão, quando sofremos uma decepção com a nossa antiga paixão. Quando nosso antigo amor nos cansa, quando ele vira rotina, tédio. Só uma nova paixão nos puxa para frente, nos motiva, nos inspira. A filosofia deixa de ser filosofia quando se perde a paixão, quando se cai na mesmice, quando vemos que a sua linguagem é a mesma, gasta, quando não nos diz mais nada. Quando percebemos isso? Quando vemos que os problemas e as soluções que a tradição filosófica nos oferecem não nos satisfazem. Quando os problemas da tradição não são os nossos, ou quando as soluções dadas e procuradas por ela não solucionam o problema do jeito que nós gostaríamos. É neste instante que nós não podemos ter medo de usar a nossa própria linguagem, de propor os nossos próprios problemas. A filosofia latino-americana não tem explorado suas possibilidades linguísticas como tem acontecido na literatura, na poesia. Não há uma expressão filosófica latino-americana como há uma expressão musical ou artística. Isso porque o escritor, o poeta, o pintor, o escultor, além de procurarem novos caminhos e novas linguagens, não têm medo de procurar por si mesmos, nem dentro de si, nem dentro de suas histórias, de seu passado, de seu presente. Porque não tiveram medo de forjar seu próprio futuro intelectual e se encorajem de impor à sociedade seus próprios valores estéticos. Eles próprios vão forjando o gosto estéticos de seus conterrâneos. Eles voam livremente porque os poderes de sua imaginação são os seus próprios limites. Eles não escrevem, nem pintam, nem esculpem para dar razão ao passado, para engrandecer cadáveres, para agradar aos mortos. Eles querem agradar a si mesmos e aos vivos que os rodeiam. Villa-Lobos, João Gilberto, Borges, Gabriela Mistral, Cândido Portinari, Guaiasamín forjam a música e as letras e as artes propriamente latino-americanas porque eles gostam e curtem o que os rodeiam. Vem arte, poesia, beleza nessa terra e nessa gente, nessas paisagens, porque eles gostam de si mesmos, se curtem e curtem sua criatividade, a sua originalidade, a sua potencialidade. Eles têm tido amores pelos quais se apaixonam e nos apaixonam. Nós, na filosofia, quando é que vamos fazer o mesmo? Vamos apaixonar-nos pelas nossas Américas? Pelas nossas realidades latino-americanas? Já não é sem tempo.